Queridos, lembrando aos irmãos que nós estamos neste momento no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, onde Jesus e os seus discípulos estão em uma viagem rumo à Judéia. Região essa onde Jesus vai completar a última parte e a principal parte da sua missão, do seu ministério terreno. Uma missão que Jesus já havia ensinado aos seus discípulos e que consiste em ser entregue nas mãos dos religiosos, sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Durante agora essa viagem, Mateus ele está nos narrando diversos acontecimentos que vão se desenrolando durante este percurso, sendo que Jesus vai utilizar cada um desses eventos para providenciar ensino àquele grupo mais íntimo dos 12. Na semana passada, nós vimos o primeiro evento narrado, né? Nós vimos a primeira ocasião que se desenrolou durante essa viagem, que foi o encontro de Jesus com um grupo de fariseus. Esses fariseus que tentaram colocar Cristo à prova por meio de um questionamento acerca do divórcio. Hoje nós veremos o segundo evento narrado por Mateus, que é o encontro de Jesus com um grupo de crianças. É o texto de hoje de Mateus 19, versos 13 a 15. Então acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Queridos, eu gostaria de destacar aqui deste texto 3 atitudes que chamam a atenção. Uma atitude a ser copiada por nós, uma atitude a ser rejeitada por nós e uma atitude a ser desejada por nós. São 3 atitudes que nós devemos observar aqui do texto e aprender por meio delas. Esse é o meu objetivo aqui com essa exposição. Então vamos analisar cada uma dessas 3 atitudes a partir de agora. Em primeiro lugar, nós vamos ver a atitude a ser copiada, que é a atitude dos pais dessas crianças. O verso 13 diz: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Embora esse então aqui do texto, o então que abre o verso 13, ele não tem necessariamente o sentido de nos informar que este evento ocorre imediatamente depois do encontro de Jesus com os fariseus do texto anterior. Nós aqui que já estamos um pouco acostumados com o Evangelho de Mateus, que vimos como Mateus ele é extremamente cuidadoso em colocar cada texto um após o outro, não tem como nós não imaginarmos que Mateus foi intencional aqui, ao colocar esse texto neste momento. Por quê? Porque nós acabamos de ver qual é o plano de Deus para o casamento. Qual é o elevado padrão do Senhor para o matrimônio. Nós já vimos que Deus ele tem no casamento, no seu plano, como uma união que é prioritária e indissolúvel. E aí, logo depois de ele afirmar isso no seu texto, qual o relato que nós vemos agora, Mateus colocando? Um texto que é uma narrativa de um contexto familiar, onde crianças são trazidas até Jesus. No judaísmo do primeiro século, esta era uma prática bastante comum. As crianças eram levadas pelos seus pais aos rabis, aqueles mestres da religião judaica. E eles levavam os seus filhos até eles para que os rabis abençoassem aquelas crianças. E costumeiramente os rabis abençoavam as crianças com essa prática da imposição das mãos sobre elas. Reparem no texto, irmãos, que as crianças elas não foram sozinhas até Jesus. O texto diz que elas foram trazidas. E essa é muito importante fazer essa consideração, porque quando nós vemos retratações, até muitas vezes em filmes ou imagens, por exemplo, essa imagem que eu peguei eu até desfoquei, porque é difícil, você não encontra uma imagem de pais levando os filhos até Jesus deste texto. Você encontra as crianças chegando a Jesus.
Como se um bando de crianças que estavam brincando na rua, maiores, né? Crianças maiores tivessem chegado até Cristo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto aqui diz que, muito provavelmente, os pais ou os tutores encarregados por essas crianças levaram elas até Jesus. Então você pode ter um contexto de crianças de diversas faixas etárias, mas principalmente este grupo de crianças aqui era formado de crianças de colo. Como nós sabemos que esse grupo era um grupo de crianças de colo, que os pais carregavam no colo? Por causa do registro paralelo de Lucas. Lá no texto de Lucas, no capítulo 18, verso 15, nós vamos encontrar nas nossas traduções o texto dizendo assim: traziam também as crianças a Jesus, para que eles abençoassem, mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Aí você vai para o português e pensa, não, mas Lucas está falando exatamente a mesma coisa que Mateus, que levaram crianças até Jesus. A diferença entre Mateus e Lucas, ela só vai poder ser observada no texto original. Por quê? Porque Mateus ele vai utilizar um termo no grego para crianças, que é uma palavra no sentido geral, amplo, que pode significar qualquer faixa etária, qualquer tipo de criança, independente da idade. Mas Lucas ele é muito específico. Ele usa um termo da língua grega que possui o significado literal de um bebê de colo, de um bebê que não foi ainda desmamado, ou seja, no máximo até os 2 anos de idade. E Lucas ele escolhe esse termo característico justamente para mostrar que a predominância dessas crianças eram criancinhas de colo, que os pais tiveram que levar elas até o Messias. Então a grande maioria dessas crianças são crianças nessa faixa etária, criança ainda que depende de ir no colo dos seus pais. É por isso que Lucas ele restringe o termo para deixar bem claro o que estava acontecendo ali. Então os pais aqui levaram os filhos até o Messias. E eles levaram isso com um objetivo específico na sua mente. Qual era o objetivo dos pais aqui? O objetivo deles era que o Messias orasse por ele e os abençoasse. Que sábia decisão desses pais. Que sábia decisão desses pais que vão até o Messias levar os seus filhos, para que ele os abençoe. E nós temos nisso aqui a primeira atitude importante, que nós podemos observar e retirar lições dela. Existe na atitude destes pais um modelo a ser observado e copiado. Isso porque para os pais, irmãos, não deve existir nada mais importante no processo da educação e da formação dos nossos filhos do que conduzi-los a Cristo. Isso é o mais importante que nós temos que fazer aos nossos filhos. Essa deve ser sempre a prioridade daqueles pais que temem ao Senhor. E aqui nós vamos ter mais uma vez o contraste entre o plano de Deus e o plano dos homens. Por quê? Porque você ouvirá na cidade dos homens, aqui usando uma linguagem típica de Agostinho, né, que escrevia sempre sobre a cidade dos homens e a cidade de Deus, né, ele fazia sempre esse contraste. Nós vamos ouvir na cidade dos homens que o melhor que nós podemos fazer para os nossos filhos é poder pagar a escola particular mais cara possível. Que o melhor que nós podemos fazer para os nossos filhos é pagar o curso de inglês, pagar o reforço da matemática, botar em atividades físicas, desenvolvê-los da melhor forma possível. Eles vão dizer, olha, o que melhor que você pode fazer para o seu filho é prover a melhor educação disponível na sua cidade. E além disso, buscar deixar o maior patrimônio possível a eles, para que eles venham ter uma vida boa e confortável depois. Para que eles não venham a ter que sofrer como vocês sofreram ao construir todo esse patrimônio. E aí, ao dar ouvidos aos conselhos dos homens, quando nós passamos a acreditar que isso é de fato o melhor que nós podemos fazer aos nossos filhos, nós entregamos toda a formação moral, intelectual e até mesmo afetiva dos nossos filhos para terceiros. Nós entregamos nossos filhos nas mãos dos outros. E muitas vezes nós nem nos preocupamos com o conteúdo que está sendo ensinado para eles. Nós nem paramos para pensar muitas vezes que nós estamos enviando diariamente aos nossos filhos para terem aulas de ateísmo prático.
terem aulas de como aprender conteúdo sem levar Deus em consideração. Como aprender matemática sem levar Deus em consideração. Como aprender português sem levar Deus em consideração. Como aprender sobre a história do mundo sem levar Deus em consideração. Essa terceirização da formação intelectual, moral, e que consequentemente entrará numa parte espiritual dos nossos filhos, isso acaba acontecendo porque nós, os pais, estaremos ocupados demais. Porque ao ouvir os conselhos dos homens, nós passamos a crer que o nosso maior dever como pais é nos dedicar ao trabalho como nunca. O máximo de tempo possível, para que a gente possa então adquirir o máximo de riqueza possível para que os nossos filhos possam usufruir disso. E aí nós nos submetemos a um nível de trabalho e estresse tão elevado, com esse objetivo, porque nós compramos a ideia que o melhor que nós podemos fazer é pagar o que há de melhor aos nossos filhos. Nós nos submetemos a uma rotina tão exaustiva que quando nós voltamos para a nossa casa, a única coisa que nós conseguimos fazer é tomar um bom banho e dormir. Nós não temos mais energia para ter tempo com os nossos filhos. Agora, quem é que disse que isso é necessário? Quem é que disse que isso é de fato que os nossos filhos precisam? Quem disse que isso é o que fará deles felizes? Quem disse que fazendo isso nossas crianças crescerão de maneira saudável? Quem diz isso é o mundo. O mundo vai dizer isso para nós todos os dias, porque este é o conselho dos homens. Agora, o que Deus diz sobre isso? Qual o conselho de Deus sobre esse assunto? Nós temos vários. O principal deles, eu diria, é Deuteronômio 6, versos 5 a 7, onde Deus diz: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Ele diz o nosso dever como pais. Ame o Senhor teu Deus com toda a sua disposição, com toda a sua mente. Ame ao Senhor. E aí ele diz o que devemos fazer aos nossos filhos. E essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Ou seja, em primeiro lugar, nós devemos buscá-lo. E aí você as inculcará aos seus filhos. E delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Por todo momento você ensinará a prioridade que ele de fato deve fazer. Ainda, Provérbios 22, verso 6, ele diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E aí nós enviamos os nossos filhos desde criança para uma escola. E lá os princípios serão ensinados, e é aqueles princípios que ela seguirá quando ela se tornar velha. Nós esquecemos de ensinar a palavra de Deus de noite, de manhã, durante o dia. Ainda em Efésios 6,4, ele diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É nossa tarefa a formação dos nossos filhos. Não é a tarefa dos outros. Nós devemos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí nós temos também o exemplo de Timóteo, onde Paulo escreve a ele na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Ele diz: quanto a você, está falando a Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós temos aqui em Timóteo um exemplo. Nós temos que fazer como os pais de Timóteo, que ensinaram ele desde criança. Ensinaram sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Porque apenas a Bíblia que é capaz de tornar os nossos filhos sábios. Não sábios aos olhos do mundo. Não sábios no sentido de ter todas as respostas sobre todas as matérias. Mas a sabedoria que leva à salvação. Essa é a única sabedoria real. A sabedoria que leva a eles a possibilidade de ser salvos. É isso que importa.
nós devemos fazer como pai, como os pais dessas crianças e como os pais de Timóteo, é conduzir os nossos filhos até o Messias. Esse é o nosso grande dever. Levar os nossos filhos ao Salvador dos homens, ao Redentor. É isso o que importa. De nada adiantará deixarmos os nossos filhos como herdeiros de pequenos reinos neste mundo, reinos que nós construímos com o nosso trabalho, mas não guiarmos eles para o grande, verdadeiro e eterno reino celestial. Trabalhamos, produzimos pequenos impérios aqui no mundo, entregamos aos nossos filhos, mas não entregamos aquele reino que durará para sempre. Os pais aqui do texto, eles conduziram seus filhos ao Messias. E o Messias impôs as mãos sobre eles e os abençoou, orou por eles. E aqui, quando eu estava estudando o texto, eu tentei imaginar, será que esses pais aqui tinham a real dimensão da bênção que eles estavam proporcionando aos filhos ali? Será que os pais ali tinham noção de que era o próprio Deus encarnado ali, orando por aquelas crianças, abençoando aquelas crianças? Que privilégio este grupo de bebês, de crianças de colo receberam. Uma oração do próprio Deus. Deus os abençoou. Então, prosseguindo no texto, ao contrário dessa atitude dos pais, uma atitude que nós devemos copiar, agora nós vamos ver uma outra atitude. Porém, uma atitude que nós vamos observar, aprender, porém descartar. Nós devemos aprender com o erro cometido aqui e buscar não agir desta mesma forma. Eu estou falando da atitude dos discípulos. Verso 13, novamente, ele diz: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Qual foi a atitude dos discípulos de Jesus ali diante a aproximação daqueles pais com seus filhos? Os discípulos repreenderam os pais, aqueles que estavam trazendo as crianças. É importante deixar isso bem claro, para não parecer que os discípulos aqui estavam repreendendo as crianças, o que tornaria essa atitude ainda mais cruel, né? Desimpedindo as crianças, né? Não, eles repreendiam os pais, eles repreenderam aquelas pessoas que traziam as crianças até Cristo. Agora, a grande questão aqui, talvez seja descobrir por qual motivo os discípulos fizeram isso. Por qual motivo os discípulos tentariam impedir aqueles pais com seus filhos de serem abençoados pelo Mestre? E a resposta para isso, irmãos, é bem difícil de ser encontrada, primeiramente porque ela não está revelada no próprio texto. O texto não nos diz o porquê eles fizeram isso. Talvez os discípulos ansiosos para chegar na Judéia, talvez ainda com aquela mentalidade de que talvez lá em Jerusalém o Messias pudesse ser aclamado como rei, né? Inaugurasse de uma vez por todas o reino messiânico que eles tanto esperavam, e aí por conta dessa ansiedade para chegar em Jerusalém, eles tentaram impedir aquelas crianças, porque eles não queriam que a viagem parasse mais uma vez, né? Eles diziam, vamos chegar logo, deixa as crianças para lá, vamos prosseguir, vamos chegar logo na Judéia. Talvez seja um motivo. Talvez os discípulos estivessem ali tendo mais uma daquelas conversas profundas com Cristo, sendo ensinados sobre algum tema importante, e aí eles não queriam ser interrompidos, né, naquela conversa, não queriam que a conversa parasse no meio, e aí eles tentaram impedir aqueles pais para não atrapalhar a discussão, o ensino que eles estavam recebendo. Ou seja, qualquer motivo aqui ele é possível, né? Nós não temos como saber precisamente o que levou eles, de maneira específica, a fazer isso. Porém, existe algo nessa atitude aqui deles que nós podemos ter alguma certeza. Porque existe aqui nesta repreensão dos discípulos algo de nível cultural e algo que tem origem no próprio coração desses homens. Algo que Jesus tem se dedicado muito neste período específico do seu ministério para ensinar eles, a esse grupo e para tratar a vida deles sobre isso. Em termos culturais, o texto como um todo aqui nos mostra
como a cultura judaica olhava para as crianças. Os filhos, eles eram sempre celebrados pelas famílias dentro da cultura judaica. Os filhos eram valorizados por este grupo, pelos judeus daquele tempo. Filhos eram vistos como bênção na palavra de Deus, né? E os judeus acreditavam na palavra e viam seus filhos como bênçãos. E isso aqui pode ser observado na atitude dos pais, levando seus filhos, querendo que eles fossem abençoados, fazendo bem para eles. Só que havia um outro lado da cultura judaica em relação às crianças, onde a criança não possuía, dentro dessa mesma cultura, direitos sociais. De alguma maneira, pensava-se que a criança era um membro da sociedade que poderia ser negligenciado. Não é por acaso, irmãos, que nós temos tantas e tantas advertências na Bíblia sobre o cuidado com os órfãos. Não é verdade? Quantas advertências bíblicas Deus deu ao seu povo para não negligenciar órfãos e viúvas? Por quê? Porque a criança, longe da instituição familiar, ela se tornava alguém dispensável dentro da cultura. Ninguém cuidava da criança, assim como acontecia com a viúva. Então essa atitude dos discípulos aqui demonstra esse tipo de pensamento cultural. Não incomodem o Messias com essas crianças. Não façam o Messias perder o seu precioso tempo com algo que nem é tão importante. As crianças podem ser deixadas de lado. Elas não são alguém dentro da sociedade que mereça grandes coisas. Só que não é a questão cultural aqui que realmente salta aos olhos. Porque essa atitude dos discípulos não é só influência da cultura. Porque eles poderiam passar por cima da cultura e ficar com aquilo que Deus sempre ensinou na sua palavra. Mas essa atitude aqui demonstra uma influência do pecado no próprio coração deles. Especificamente o pecado do orgulho. Uma atitude orgulhosa de quem não habitará no reino dos céus. O Senhor já ensinou. O Senhor tem se dedicado aqui a erradicar na vida dos seus discípulos isso. Tem sido o assunto principal do seu ensinamento a eles desde o início do capítulo 18. Jesus já havia ensinado: bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, apenas os humildes de espírito habitarão no reino eternamente. Por quê? Porque os orgulhosos de espírito, eles são incapazes de reconhecer o próprio problema do seu coração. O orgulhoso de espírito, ele não reconhece o seu pecado. E, consequentemente, eles são incapazes de reconhecer que precisam ir ao Messias. Que precisa reconhecê-lo como seu salvador pessoal. Uma pessoa com espírito orgulhoso, ela sempre buscará desculpa para suas falhas. O orgulhoso, ele sempre vai achar um culpado para justificar as suas más condutas. Ele sempre buscará algo para justificar as suas falhas. E também buscará nas próprias obras alguma esperança de salvação. Por isso, irmãos, que se há algum de nós aqui que ainda acha ser bom o bastante, se ainda há alguém que não consegue enxergar a sua própria maldade no seu coração, se há alguém aqui que ainda acha que seguindo um protocolo religioso, de vir ao culto, de ter algum contato com a Bíblia, de fazer o bem aos outros quando possível, e que isso vai fazer de você aceito por Deus e se livrar da condenação eterna, jogue esse tipo de mentalidade no lixo. Porque esse é mais uma vez um conselho dos homens e não de Deus para nós. Porque a palavra de Deus afirma que não há um justo sequer. A palavra afirma que o coração do homem é enganoso. Que diz que há caminhos que aos nossos olhos são bons, porém são caminhos que levam à morte. Essa mesma palavra afirma que as nossas melhores obras diante de Deus são como nada, são imundas. Que afirma que ninguém será salvo por obras, por méritos próprios, mas apenas se nós confiarmos nos méritos de outro, nos méritos do Filho de Deus.
Uma palavra que diz que nós precisamos lutar contra o orgulho de forma radical. Jesus ensinou isso agora há pouco aos seus discípulos. Nós precisamos lutar contra o orgulho porque este pecado tanto nos impede de crer na nossa necessidade pessoal de salvação, como pode nos fazer impedir outras pessoas de encontrar com o Messias. Pode nos fazer impedir outra pessoa de chegar até Cristo e vê-lo como um Salvador e acabar sendo pedra de tropeço para outros. Porque não é exatamente isso que os discípulos estão fazendo aqui nesse texto. Não é isso que eles acabaram fazendo ao tentar impedir que os pais trouxessem os filhos até o Messias? Nós temos aqui neste momento discípulos que venceram o orgulho no sentido de reconhecer que Jesus é o Messias, porque eles já declararam isso, ou seja, eles venceram o orgulho no sentido de acharem Jesus um Salvador. Ele é o nosso Salvador, ele é o Messias prometido, porém eles ainda não venceram o orgulho no sentido de querer achar quem é mais importante que os outros. Eles estão aqui tentando impedir pessoas de ir até o mesmo Messias que eles reconheceram como Salvador. Essa era a discussão deles no início do capítulo 18. Quem será o mais importante no reino? E agora, nós vemos esses discípulos lidando com esse mesmo tipo de mentalidade, onde de maneira orgulhosa eles querem decidir quem é digno de tomar o tempo do Messias. Não perca tempo com essas crianças. Não há necessidade disso. Percebam, eles estão aqui se pondo como pedras de tropeço, decidindo quem tem o direito de chegar perto do Salvador e quem não tem. E aí, mais uma vez, a gente pode se chocar com esse tipo de atitude vinda de um grupo tão importante, como foram os apóstolos. Se nós aqui estamos hoje, foi pelo trabalho desses homens, porque nós seguimos a doutrina apostólica. Nós seguimos aquilo que os apóstolos deixaram como herança daquilo que eles testemunharam do próprio Senhor. E aí nós podemos achar, nossa, que coisa horrível que eles fizeram. E a gente pode se enganar nisso, ao achar que nós não cultivamos esse mesmo tipo de orgulho na nossa vida. E quando nós percebemos, analisamos lá profundamente, nós podemos nos surpreender que diariamente nós fazemos igual. Quando que nós agimos como os discípulos? Quando nós, da mesma forma, tentamos decidir quem é digno do nosso evangelismo. Quando nós tentamos decidir quem é digno de nós pregarmos o evangelho para a pessoa. E às vezes nós escolhemos com os nossos próprios critérios a quem nós vamos falar do evangelho e a quem nós não vamos falar do evangelho. Achamos que algumas pessoas não merecem. E nós tentamos disfarçar esse tipo de pensamento dizendo, de maneira orgulhosa, nos enganando, falando, mas determinada pessoa é dura demais para ouvir. Ela não vai querer escutar o evangelho. E aí nós simplesmente ignoramos tudo aquilo que nós sabemos sobre a salvação, sobre a depravação total do homem, sobre a realidade que é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem converte, e que não existe ninguém difícil demais para o nosso Deus. Nós ignoramos que a nossa tarefa é apenas a proclamação das boas novas. Essa é a nossa missão. E nós não podemos fazer distinção. Porque se nós a fizermos, nós somos iguais aos discípulos aqui. Impedindo pessoas de ir ao Messias. O restante, irmãos, o que vai acontecer depois da proclamação, o resultado da obra, dos frutos, isso são do Senhor, não são nossos. A nossa tarefa é proclamar a todos que há um Salvador neste mundo. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos que lutar com orgulho diariamente. Diariamente lutar com orgulho. Aprender aqui com o erro,
com a atitude dos discípulos ao tentar impedir os pais de trazer os seus filhos a Cristo, para que nós não sejamos os seus imitadores nesse tipo de postura. E aí, por fim, agora, nós vamos ver a terceira e última atitude de destaque no texto. É a atitude dos habitantes do reino. Verso 14 diz: Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Eu creio que em algum momento aqui do texto nós poderíamos até nos questionar a motivação desses pais ao levarem os seus filhos até Jesus. Será que eles estavam realmente interessados no Messias, ou eles levaram seus filhos atrás de mais um milagre? Será que a motivação deles não era supersticiosa, no sentido de que Jesus era uma figura pública, conhecida, né? Sabiam dos milagres, e aí levam os filhos apenas motivados pela fama daquele homem ali, né? E a resposta de Jesus aqui, diante da atitude dos discípulos, nos mostra que não. As evidências aqui do texto nos levam a crer que essas pessoas elas tinham a motivação correta. Elas desejavam realmente o Messias. Talvez não tivesse o entendimento completo, como nem mesmo os discípulos ainda tinham. Mas elas estavam atrás daquele libertador prometido por Deus a Israel. Eles estavam atrás daquele homem que salvaria aquela nação. Foi para isso que eles foram até Jesus, para que ele abençoasse os filhos. Eu acredito que se a motivação fosse errada, Jesus teria corrigido eles aqui. Teriam corrigido esses pais. Mas Jesus não os corrige, pelo contrário, ele diz: vinde a mim os pequeninos. Deixem os pequeninos vir a mim, não os impeçam de vir a mim. Jesus está avalizando, ele está dizendo: olha, o que esses pais estão fazendo é algo bom, deixe que eles venham. Algo que deve ser, inclusive, imitado. Pais, levem seus filhos ao Messias. E o motivo que Jesus não quer que impeçam as crianças de vir, ele diz: porque dos tais é o reino dos céus. E aqui, irmãos, esse texto é muito utilizado para dar base à salvação de infantes. Para dar base à doutrina que diz que todas as crianças são salvas, porque Jesus afirmou que o reino dos céus pertence a elas. É um dos principais textos usados para defender isso. Porém, irmãos, existe muita fragilidade nesse argumento. Tá? O relato de Mateus, aqui, ele é mais resumido do que os relatos de Lucas e de Marcos. Marcos e Lucas registram essa mesma história um pouco mais ampla. Tanto Marcos quanto Lucas, eles acrescentam que Jesus não encerrou o seu discurso depois de dizer: vinde a mim os pequeninos. Tanto Marcos quanto Lucas, Marcos no capítulo 10, verso 15, e Lucas 18, 17, eles falam a mesma coisa, é o mesmo versículo, onde Jesus continuou dizendo: em verdade lhes digo, aquela expressão familiar que Jesus sempre quer enfatizar, que é algo importante, ele vai dizer agora, ele sempre diz isso, né, para chamar a atenção dos seus ouvintes. Então ele diz: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É isso que Jesus diz na sequência, que Mateus não coloca aqui no texto. Jesus, então, não está afirmando que a salvação das crianças aqui no texto ela é certa, não é uma afirmação clara aqui. Mas ele está providenciando uma lição a mais aos seus discípulos. Ele está acrescentando uma lição que vem de acordo com o que ele havia dito no capítulo 18, verso 3. Onde ele havia dito: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Ou seja, de acordo com o contexto, Jesus está afirmando aqui aos seus discípulos que eles não devem impedir os pequeninos de vir a ele, não porque o reino dos céus pertence a eles, não porque as crianças são os moradores do reino, mas porque o reino dos céus pertence a pessoas que são como crianças. O reino dos céus será habitado por pessoas que são como crianças, e não que são crianças exatamente. Jesus está usando aqui essa circunstância para ensinar e para lembrar aos seus discípulos a importante lição da humildade. Os discípulos não podem continuar mantendo esse tipo de postura orgulhosa.
que eles acabaram de demonstrar. O que eles precisam é ser como criancinhas, como pequeninos, viver na humilde dependência do Messias, sem fazer distinção. E aí depois disso, que Mateus encerra no verso 15 dizendo que Jesus impôs as mãos sobre eles, orou por eles e retirou-se dali. Jesus então ora por aquelas crianças e abençoa elas. E aqui nós temos que recordar essa atitude dos habitantes do reino. Uma atitude que deve ser desejada por nós e que nos remete a Mateus 18:3. Em verdade lhes digo que se não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino. Do contrário, irmãos, seria melhor morrer como criança. Se o reino é das crianças, seria melhor que a vida terminasse ali. Mas ele está colocando a criança como um exemplo da atitude que nós precisamos ter. Os discípulos, eles precisam abrir mão do seu egocentrismo. Eles precisam parar com esse orgulho e passar a ter as características de uma criança. Depender humildemente de Cristo, confiar em Cristo, que Ele providenciará suas necessidades. Uma criança, ela depende completamente dos seus pais. E aqui ele está usando o exemplo de crianças de colo, que são completamente dependentes. Se os pais abandonam a criança morre. As crianças, elas não têm essa preocupação social que os discípulos demonstraram. Esses bebês não são tão importantes, não tomem o tempo. Uma criança, ela não faz esse tipo de distinção de importância. Quem é mais importante um que o outro? Como é tão comum na nossa sociedade, né? Nós valorizarmos as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas são, enfim. Uma criança não faz esse tipo de distinção. A maior alegria para uma criança é a comunhão do relacionamento familiar. Assim como nós, discípulos, deve ser a nossa maior alegria a comunhão com o nosso relacionamento com o nosso Criador. A criança, ela não vai se tornar mais alegre porque tem uma casa melhor, porque tem um ótimo carro, porque faz boas viagens. A alegria de uma criança é ver pais que se amam. O amor de uma criança pelos seus pais não está atrelado à condição social. A criança não se preocupa com a marca da roupinha que ela está vestindo. Se ela mora numa casa alugada ou é própria. Ela apenas confia que seus pais providenciarão aquilo que ela necessita. Você não vai encontrar um espírito orgulhoso numa criança de colo. Você vai encontrar um coração pecador, isso você vai. Mas ela não faz esse tipo de distinção que Jesus está tratando aqui com os seus discípulos. E é isso a mensagem que Cristo quer nos deixar. Na fé cristã não há espaço para esse tipo de atitude, para esse tipo de orgulho. Até porque todo o processo de salvação na nossa vida é favor imerecido. Não existe espaço para vaidade. Na fé cristã não existe espaço para melhores ou piores. Não existe diferença entre nós diante de Deus. Existe discípulo e não discípulo. Existe um crente e o descrente. Existe aquele que é salvo e existe o ímpio. Mais uma vez eu reforço aqui na igreja, irmão, não existe diferença espiritual entre nós. Não existe. Todos nós temos acesso a Deus por meio do Redentor, por meio do Messias, por meio de Cristo. O que existe entre nós, a única diferença é maturidade. Alguns têm mais tempo na caminhada, conhecem mais a palavra de Deus, outros menos. E aí acontece o discipulado.
Todos nós temos coisas boas em Cristo. Todos nós temos os nossos dons que Deus nos deu. E nós vamos usá-los em favor uns dos outros, para que todos nós possamos caminhar juntos, com o mesmo objetivo: crescimento, santificação. Para um dia nós nos vermos lá na eternidade, todos plenos, completos, a obra finalizada, e nos orgulharmos aí sim. Aí é um orgulho que nós vamos poder ter. Poxa, que bom, né, irmão? Poder hoje ver você aqui, com a obra finalizada. Saber que a gente fez parte um da vida do outro, caminhamos juntos. E hoje nós vemos o resultado da obra de Deus em nós. Todos nós esperamos chegar diante do Senhor e ouvir aquela palavra tão sonhada: muito bem, servo bom e fiel. É isso que nós desejamos ouvir. E para isso nós não podemos ter essa cultura orgulhosa. Um é melhor que o outro. Um merece mais a minha atenção do que o outro. Eu vou evangelizar esse, mas não vou evangelizar aquele. O que nós precisamos é ser como crianças, dependentes de Deus, contentes com tudo que Deus tem nos dado, contentes com o nosso relacionamento de amor com o Senhor, um amor demonstrado na cruz, na certeza que Deus fará tudo aquilo que precisamos, talvez até mesmo nos disciplinando, como um bom pai amoroso faria, mas na certeza de que até mesmo a disciplina é para o nosso bem. Então essa é a atitude que nós devemos desejar, a atitude encontrada nos habitantes do reino, a humilde dependência. Nós precisamos lutar contra o espírito orgulhoso, um orgulho que vai nos atrapalhar nessa jornada, como o pecado nos atrapalha. Mas nós precisamos lutar radicalmente contra ele. Então, neste novo relato, irmãos, sobre mais um acontecimento aqui durante a viagem de Jesus e aos seus discípulos em direção da Judéia, onde Cristo cumprirá a última parte do seu ministério, onde Cristo cumprirá a principal missão que envolve a sua morte e ressurreição, nós temos aqui o encontro do Messias com um grupo de pais que traziam seus filhos para que Jesus os abençoasse. E neste relato nós temos 3 atitudes que saltam aos olhos. Atitudes que nós devemos observar e aprender por meio delas. Uma atitude a ser copiada, uma atitude a ser rejeitada e uma atitude a ser desejada. A primeira atitude a ser copiada é a atitude dos pais que conduzem os seus filhos ao Messias. Nós devemos fazer o mesmo, como prioridade, conduzir as nossas crianças até Cristo. Fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, inculcar na cabeça deles a boa notícia do Evangelho, porém sempre orando, sabendo que a salvação depende da graça de Deus. A segunda atitude vista é aquela que deve ser rejeitada. A atitude dos discípulos, que repreendiam os pais. Uma atitude orgulhosa de alguém que deseja se colocar como juiz, determinando quem é digno de estar com o Messias e quem não é. E aí, por fim, a terceira atitude é aquela que deve ser desejada. A atitude humilde dos habitantes do reino. A atitude de alguém que se converteu e que é como criança, vivendo na humilde dependência de Deus. Sabendo agora disso, irmãos, cabe a nós, com a ajuda de Deus, colocar tudo isso em prática. Copiar a primeira atitude, rejeitar a segunda atitude e desejar a terceira atitude. Então eu quero que você agora gaste um momento pensando em cada uma dessas 3 atitudes. De que forma você tem copiado, talvez, cada uma delas, rejeitado ou desejado todas essas atitudes. Pense na sua vida de forma prática, em especial na última citada, a atitude dos herdeiros do reino. Essa é uma atitude encontrada na sua vida? Se não é, o que falta para que isso venha acontecer? Pense um pouco sobre isso e vamos orar na sequência. Bondoso Pai, amado Deus, mais uma vez te agradecemos pela tua santa palavra, que foi lida, exposta aqui entre nós. Um texto
bastante curto do Evangelho de Mateus, mas que nos mostra aqui 3 atitudes que nós podemos aprender acerca delas. A atitude desses pais que trouxeram seus filhos para que o Messias os abençoasse, que deve ser uma atitude copiada por todos nós. Todos nós, independente se somos pais ou não, porque certamente nós temos influência na vida de crianças, inclusive as crianças da própria igreja. Que a gente possa fazer como eles, conduzindo essas crianças, ensinando sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre as bênçãos do Senhor sobre nós. Que a gente possa nos dedicar e entender que essa, principalmente agora aos pais, é a nossa principal missão. Nada é mais importante do que inculcar na cabeça dos nossos filhos o temor do Senhor. Sabendo que no fim das contas, essa não é uma obra nossa. Nós somos ferramentas de Deus neste mundo. Nós somos autoridades como pais colocadas sobre eles. Mas a salvação provém do Senhor. E nós como pais, além do ensino, precisamos cobrir os nossos filhos de oração. Clamando sem cessar, dia e noite, pela salvação deles. Que o Senhor alcance as nossas crianças, Pai. Que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre eles, convencendo desde cedo, Pai, o seu pecado, a sua justiça e o seu juízo. Nós pedimos que o Senhor faça isso. Também Deus nos ensina por meio da atitude dos discípulos, que mais uma vez neste momento demonstram a sua luta contra o orgulho ao fazer distinção entre aqueles que mereceriam estar na presença do Messias e aqueles que não mereceriam. Que a gente não faça isso na nossa vida, Deus. Selecionando aquelas pessoas que nós vamos proclamar a Cristo. Selecionando aqueles que nós evangelizamos e os que nós não evangelizamos. Com uma mentalidade muito parecida, querendo dizer quem é aquele que pode ser salvo e quem não pode. Que não seja assim entre nós. Que a gente entenda que a nossa missão é proclamar, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra, diz a tua mensagem a nós. Que possamos de fato fazer isso. Que possamos, Deus, anunciar aos 4 ventos que há um Salvador neste mundo. E esse Salvador é Jesus Cristo. E por fim, Deus, que nós possamos desejar ter essa disposição humilde que é encontrada em cada um dos habitantes. Sabemos que isso é obra do Senhor em nós, porque por nós mesmos seria impossível. Mas que a gente venha a lutar contra o orgulho, porque isso é um indício de que de fato nós estamos desejando ser como crianças, ter essa mesma disposição, consequentemente sendo herdeiros do Teu reino eterno. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, porque nós teremos e enfrentaremos muitas lutas nessa vida. Mas nós podemos crer na Tua palavra que diz que o Senhor estará conosco até o fim. Muito obrigado, Pai. Nos guia em segurança, Senhor. Nos guarda nas nossas vidas, na nossa saúde. Possamos estar aqui juntos novamente no próximo domingo. Esse é o nosso desejo e oração. Em nome de Cristo.